Vamos falar sobre o estresse materno? Como lidar com o estresse materno? Esse é o assunto desse vídeo. Meu nome é Tayana Borges, sou psicóloga clínica há mais de 13 anos, orientadora parental pela PGA dos Estados Unidos e mestranda em intervenção psicológica no desenvolvimento. O estresse na maternidade, ele é algo muito comum. Isso acontece devido às mudanças que ocorrem na rotina da mãe, né? Então, ela fica sem dormir, começam a ter as birras do bebê, choros, interrupções constantes. Ela percebe que tem uma criança que depende dela, não só o bebezinho, né? Mas mesmo crianças em idades maiores. E muitas vezes, o fato de estar ali com o filho, a mãe precisa abrir mão de muitos desejos, muitas vontades. Isso acaba gerando um estresse, uma irritabilidade. O que muitas mães não sabem é que muitas vezes esse estresse materno é na realidade uma doença. Assim como existe o burnout no ambiente de trabalho, que é o esgotamento devido ao excesso de trabalho, existe também o burnout materno. O que é isso? É um esgotamento físico, mental e emocional gerado pelas demandas da maternidade. Ou seja, a mãe vai se sentindo tão cansada fisicamente, tão consumida, ela começa a se cobrar, a se autocriticar, a exigir dela muitas coisas e ela começa a acreditar que a maternidade, que a rotina de mãe é algo maior do que aquilo que ela de fato pode fazer. Então ela começa a se cobrar tanto e a se exigir tanto, e as demandas são muito grandes. Muitas vezes essa mãe não tem rede de apoio, ou a rede de apoio é limitada, ou até tem uma boa rede de apoio, mas essa rede de apoio também começa a fazer comparações e palpites. Isso tudo vai gerando na mãe uma frustração, estresse, cansaço e irritabilidade, a ponto de se transformar em um burnout materno, que é justamente esse esgotamento. É quando essa mãe sente que ela não tem mais forças, que nada que ela faz é suficiente. Ela começa a perceber que ela está sempre cansada. Eu vou falar para você quais são os sinais do burnout materno, e se você identificar que você tem esses sinais, é importante que você procure ajuda para que isso não se cronifique e não se transforme em algo pior, um transtorno de ansiedade ou mesmo uma depressão crônica, né? E que você precise tratar de uma forma ainda mais profunda e mais difícil, tá? Mas antes de eu mostrar para você quais são os sinais do burnout materno, eu preciso que você entenda que esse estresse materno, ele não é prejudicial só para você, mãe. O estresse materno, ele é prejudicial para toda a família. A mãe, ela é a alma da casa. É meio que assim, tudo que a mãe sente tende a repercutir nos filhos, no marido, nas pessoas que moram nessa casa, né? O humor da mãe tende a contaminar o humor dos filhos. E aí é que tá o problema. Porque essa mãe que tá cansada, irritada, triste e desmotivada, tende a fazer com que os filhos, mesmo que essa mãe não queira, os filhos começam a perceber esse comportamento da mãe, essas emoções da mãe, e eles tendem a sentir igual. Mesmo um bebezinho pequeno, ele sente o estresse da mãe. E aí ele tende o quê? A ficar mais estressado e automaticamente a chorar mais vezes, fazer mais birras, desobedecer mais. Automaticamente essa mãe e esse filho ficam mais desconectados. E aí o clima dentro de casa fica muito ruim. E aí acaba entrando em um ciclo vicioso, porque a mãe que já tá cansada, estressada e sobrecarregada, transmite essas emoções para o bebê fica mais irritado, chora mais, faz mais birra, a criança fica mais desobediente, mais inquieta, mais agitada, e isso automaticamente afeta as emoções da mãe, aumentando a irritabilidade. Isso é tão importante que você entenda os sinais do burnout materno. Inclusive, ao final desse vídeo eu vou te dar algumas sugestões do que você pode fazer para melhorar, para diminuir esse estresse materno. Eu vou falar para vocês 8 sinais principais do burnout materno. O primeiro sinal é o cansaço crônico. É quando a mãe deita cansada, acorda cansada. Ela está sempre cansada, mesmo que ela esteja parando para descansar, mesmo que ela tenha dormido à noite. Parece que aquele cansaço físico, ele não sai do corpo dela de jeito nenhum. O segundo sinal é a alteração do sono. Em alguns casos, a mãe não consegue dormir mesmo quando está muito cansada, mesmo quando a criança não acorda à noite. Então ela às vezes tem pesadelo, tem terror noturno, fala de madrugada, acorda muitas vezes para urinar, outras vezes ela
tem muito sono à noite, e ela dorme muito e de manhã ela não consegue acordar no horário que ela gostaria de acordar, ou fica sonolenta durante o dia, quer cochilar o tempo todo, né? Ou mesmo que não consegue dormir durante o dia, mas fica sempre com aquela sensação de sono, um sono que não passa, né? Uma lentidão física provocada por essa alteração do sono. Uma outra característica são as dores físicas que nunca passam. Essa mãe começa a sentir algumas dores no corpo, ombro, cabeça, braço, mão, e essas dores nunca passam, ou quando passam, elas voltam rapidamente. Mesmo que não aparentem justificativas, mesmo que não tenham justificativas aparentes, né, essas dores sempre voltam, se tornam dores crônicas e a mãe acaba precisando, né, lidar com elas. Um outro aspecto muito comum são as falhas de memória. A mãe começa a ter esquecimentos. Por quê? Porque ela está sobrecarregada. Então o cérebro dela já não está aguentando mais tanta informação e começa a eliminar informações que ele considera menos importantes. Então, às vezes a mãe esquece, sei lá, vai pra rua no mercado, esquece o cartão de crédito, vai levar o filho na escola e esquece de levar a mochila. Enfim, várias coisas do dia a dia que a mãe vai esquecendo, né? A memória começa a falhar, ela já não se lembra mais de coisas tão importantes. Um outro sinal também são os problemas intestinais. A mãe começa a ter prisão de ventre, ou então começa a ter diarreias, gastrites, dores no estômago, azia, refluxo, sabe? Vários desconfortos estomacais e intestinais que são muito associados ao estresse e à ansiedade. Outro aspecto importante é a dificuldade de se concentrar. Essa mãe já não consegue prestar muito atenção nas coisas. E é interessante porque a mãe, nessa fase do estresse materno, ela não consegue prestar atenção em momentos importantes da criança. Às vezes a criança está querendo mostrar alguma coisa, está querendo brincar, mas a mãe tá com uma fadiga crônica tão profunda, né, que ela não consegue prestar atenção naquela palavrinha nova que a criança falou, ou naquele desenho que a criança fez, ou naquela palavra que a criança acabou de aprender a escrever, enfim. A mãe não consegue prestar atenção nesses detalhes do dia a dia, mas também não consegue se concentrar na leitura de um livro, em um jornal, né, em uma série, em uma receita. Ela tá sempre desconcentrada e precisa o tempo todo tentar puxar a sua atenção para aquilo que ela estava fazendo. Outro aspecto interessante são as questões emocionais. A mãe começa a sentir uma tristeza constante, né? Uma sensação de frustração, de insatisfação, como se estivesse tudo muito ruim, como se tudo fosse muito triste, como se ela fosse incompetente, começa a ficar com a autoestima baixa, desacreditada sobre si mesma, uma sensação de que nada dá certo para ela, sabe? Desestimulada, desmotivada, um sentimento de solidão, eu tô muito sozinha, ninguém me ajuda. E muitas vezes esse sentimento é real, porque muitas vezes essa mãe tá assim sozinha, essa mãe tá assim sobrecarregada. E isso começa a crescer e a tomar uma proporção tão grande que vai se transformando em uma doença. Então essa mãe começa a se sentir triste, sabe? Ansiosa, ela começa a sentir que nada que ela faz tá bom, que tudo que ela faz é insuficiente, começa a ficar muito crítica em relação ao próprio corpo, e aí surgem também algumas frustrações em relação à vida que tinha antes, que não tem mais, e ela fica desmotivada, preocupada, assim, ela sente uma tristeza em relação à sua própria aparência, mas muitas vezes não consegue fazer nada para melhorar. E um dos últimos sinais do burnout materno, e é um dos mais comuns, são as oscilações de humor. A mãe tende a ficar muito irritada, então ela começa a gritar. E muitas vezes ela grita por coisas que não tem sentido, que não precisaria gritar, que poderiam ser resolvidas de outra forma. E aí depois ela sente culpa. Essa irritabilidade é constante, aumenta toda hora. Essa mãe começa a ficar desgastada, sabe? Porque ela grita, ela se estressa, ela respira fundo, não só com os filhos. Ela se estressa com coisas do dia a dia mesmo, tipo, sei lá, um copo que caiu no chão, ou uma grande fila, ou um engarrafamento no trânsito, enfim. Ela fica mais irritada com coisas que antes da maternidade não a irritavam tanto. Se você identificou que você tem mais de 3 sinais, é importante que você preste muita atenção, porque existe uma forte tendência que você já esteja com esse estresse materno e que você precisa cuidar. Vou trazer para você algumas alternativas que podem servir como soluções para você lidar com o estresse materno.
tá? E é muito importante que você tente aplicar isso em casa, mesmo que o tempo não esteja favorável, mesmo que não pareça tão fácil, para evitar que essa situação evolua, para evitar que as crises piorem, para que a situação familiar se agrave e para que isso não se torne um transtorno de ansiedade, de depressão, uma fobia, uma síndrome do pânico, né? Para que você não precise entrar com uma intervenção medicamentosa, enfim. A primeira solução que eu vou apresentar para você são as pausas conscientes. São pequenas pausas durante o dia para você parar e respirar de forma consciente. É uma estratégia de mindfulness muito utilizada na terapia cognitivo-comportamental, em que você vai parar e se concentrar na sua respiração. Você pode marcar no despertador do celular, por exemplo, 1 ou 2 minutos apenas, não mais do que isso, tá? E aí você vai respirar fundo e contar até 10. Respira, conta até 10 e solta. Por que é importante contar até 10? Porque ao contar até 10, você vai conseguir manter o seu pensamento concentrado na contagem. Então vai evitar, vai diminuir as chances desse pensamento ser interrompido. E assim, automaticamente vai ficar mais fácil de você se concentrar totalmente na sua respiração e aliviar o estresse do momento. Você pode fazer isso em vários momentos do dia, logo ao acordar, antes de dormir, no banho, naqueles momentos de estresse do dia, quando a criança não quer comer ou não quer colocar roupa para ir para a escola, ou simplesmente quando a criança faz uma birra e você quer se trancar no banheiro. Pois é, pratique a respiração consciente. 1 minutinho do seu dia, pare, respire, conte 10 segundos e continue respirando por 1 minuto. Que você vai ver que a tranquilidade vai voltar e que aos pouquinhos esse estresse vai diminuindo. Outra estratégia é o ritual de autocuidado. Muitas pessoas equivocadamente acreditam que o autocuidado tem a ver com o cuidar da aparência, beleza, né? Ir para o salão, estética. Na verdade, não. Autocuidado, na verdade, é aquilo que você faz por você. É aquilo que você gosta muito de fazer. Aquilo que te dá satisfação, prazer, alegria, né? E que não é uma obrigação, né? Então, por exemplo, se ir ao salão pode parecer para algumas pessoas autocuidado, mas se você não gosta de ir ao salão, por exemplo, acha um saco, fica lá, né, pintando o cabelo, um monte de gente conversando, enfim, isso para você não é autocuidado. O autocuidado tem que ser aquilo que você gosta, que você se identifique. Para algumas pessoas, autocuidado é ler um livro tomando café. Para outras pessoas é, sei lá, tomar um chá deitada na rede, ou ouvir música, tomar um banho quente no escuro. Enfim, existem várias estratégias de autocuidado, atividade física, por exemplo, né? E essa atividade física, para aquela mãe que está muito sobrecarregada, não precisa necessariamente ir para academia ou fazer uma caminhada. Existem alguns programas, né, que você coloca na TV e faz por 10, 15 minutos, enfim. A ideia, na verdade, é que você escolha algo que te faz bem, que te dá prazer, que você gosta de fazer, que muitas vezes você fazia antes de ser mãe, mas que a maternidade roubou isso de você. E tenta focar nisso por 20 minutos. No começo, você coloca ali todos os dias, no mesmo horário, 20 minutinhos. Mesmo que a casa tenha muita coisa para fazer, mesmo que tenha coisa para fazer do trabalho, enfim, se concentre em cuidar de você por pelo menos 20 minutos por dia. Você só vai conseguir cuidar bem do seu filho com bom humor, com alegria, com tranquilidade, se você também estiver bem, né? E para ser uma boa cuidadora, você precisa ter um bom ritual de autocuidado todos os dias. Uma terceira alternativa, né, uma solução que toda mãe deveria aplicar, mesmo que ela não tenha os sinais do estresse materno, é a questão de delegar, de pedir ajuda. Sabe? Tem muitas coisas que as mães se sobrecarregam e que talvez não precisem ser feitas por elas, ou que talvez nem sequer precisem ser realmente feitas, né? Então é importante talvez você observar, para quem que eu posso pedir para ajuda? Para uma vizinha, para uma amiga, alguém que possa, sei lá, uma vez por semana levar meu filho para a escola, alguém que possa uma vez por semana buscar meu filho na escola, ou que possa fazer uma compra no mercado. Peça ajuda para o seu marido, delegue funções, mesmo que você não tenha uma rede de apoio consistente, comece a criar. No meu curso Maternize, Educação Emocional de Mãe para Filho, inclusive, eu tenho um módulo que ensina a simplificar a vida das mães. E dentro desse módulo eu ensino como criar uma rede de apoio do zero, né? E criar uma rotina que facilite sua vida, enfim. Várias estratégias que ajudam muito a facilitar a vida das mães. E o terceiro ponto, que é fundamental, que é a psicoterapia. Muitas vezes as mães pensam assim, mas... E o quarto e último ponto.
Se nada disso funcionar, se você percebeu que o seu grau de estresse materno está muito grande, que está prejudicando muito sua relação com seus filhos, seu casamento, sua vida familiar, que você não tem prazer mais em nada, que sua oscilação de humor está muito constante, que você identificou muitos sinais em você, né? Procure a ajuda de um psicólogo. Fazer terapia é uma questão de autocuidado, mas principalmente de saúde mental. E assim como você precisa de um médico para cuidar do seu corpo, para cuidar da dor de estômago, né? Assim como você precisa de um médico para, enfim, fazer o seu bebê nascer, você também precisa de um psicólogo que possa orientar você no cuidado com as suas emoções, no cuidado com a sua mente. Inclusive, hoje em dia é possível fazer terapia online. Você nem sequer precisa sair de casa. Então, se você não tem rede de apoio, a terapia online vai facilitar, porque você simplesmente pode pegar ali, né, a criança, colocar no cômodo ao lado, no quarto, na sala, enquanto você faz a terapia em outro quarto, né, com fone de ouvido. Algumas mães fazem terapia dentro do carro, enfim, aquilo que for mais acessível para você. Mas não deixe de cuidar da sua saúde mental. Muitas pessoas evitam cuidar da saúde mental, evitam um psicólogo. E quando chegam lá na frente, anos depois, elas precisam de psiquiatra e precisam de intervenção com medicamento, né? E a situação familiar acaba se agravando muito, entra em vários conflitos. Então, procure um psicólogo e faça terapia. Se você gostou desse vídeo, então siga esse canal e curte minhas redes sociais para mais conteúdos como esse.